Você já pensou em sair da igreja? Talvez já tenha pensado em abandonar de vez, mas o que isso realmente significa? Hoje vamos refletir sobre algo muito sério e que pode mudar a sua caminhada de fé. Fica comigo até o final desse vídeo, porque essa conversa nós vamos direto ao ponto. Muitos de nós, em algum momento, já nos sentimos frustrados, feridos ou até mesmo desgastados com a igreja. Mas antes de tomar qualquer decisão, é importante entender o que realmente estamos pensando em abandonar quando falamos em sair da igreja. Deixa aqui nos comentários. Já passou pela sua cabeça deixar a igreja? O que te motivou? Eu vou ler e responder aqui os comentários que você deixar. Primeiro, nós precisamos definir o que é igreja. Esse termo pode significar várias coisas para as pessoas. Igreja como templo. Às vezes, olhamos para o prédio e chamamos esse prédio onde nós nos reunimos como igreja. Aí nós falamos da praça em frente à igreja, nós falamos que fulano mora perto da igreja. Outra maneira é falar da igreja como evento ou programa. Falamos da igreja como um compromisso, tenho que ir ao culto. Neste caso, igreja se refere a um evento, a uma atividade organizada. Também podemos falar de igreja enquanto igreja local, a comunidade de fé. A definição mais próxima do conceito bíblico é a igreja como comunidade, a congregação de pessoas que se reúnem sob a liderança de pastores. Paulo, o apóstolo, escreveu várias cartas para várias dessas igrejas, como a igreja em Éfeso ou a igreja em Tessalônica. Em suas cartas, o apóstolo costuma enviar saudações para as igrejas que se reuniam nas casas de cristãos. Isso mesmo, nas casas e não em templos. Isso significa que o entendimento da igreja se aplica ao grupo de pessoas e não a um prédio. Em Apocalipse também temos as cartas às 7 igrejas espalhadas na província da Ásia. Igreja é, portanto, um termo amplo que pode assumir diversos significados nos dias atuais. Quando uma pessoa diz, então, que vai sair da igreja, que não quer mais saber da igreja, ou que está pensando em abandonar a igreja, de que essa pessoa realmente está falando? Ela não vai mais aos cultos? Ela não vai mais entrar num templo? Ela vai deixar a sua congregação? Ela não quer mais fazer parte da igreja local? Quando dizemos que vamos abandonar a igreja, do que estamos realmente falando? Estamos nos referindo ao templo físico, aos programas ou à comunidade de pessoas que juntas formam o corpo de Cristo? Se você está se sentindo assim agora, eu entendo você. Sei como é se sentir decepcionado e até mesmo traído por aqueles que deveriam ser exemplos de fé. Talvez você esteja pensando, por que eu vou continuar nesse negócio que me causa tanta dor? Eu não deveria me sentir dessa forma. Afinal, é uma igreja onde as pessoas deveriam se amar, se perdoar, se compreender, se aceitar, onde as pessoas deveriam ser acolhidas. Eu sei que muitos de vocês podem estar frustrados com líderes, irmãos ou até mesmo com o ambiente de uma igreja local. Mas será que sair de uma denominação é o mesmo que abandonar a fé cristã? Para entendermos melhor tudo isso, é necessário resgatarmos o sentido bíblico daquilo que a igreja significava para os primeiros cristãos. Primeiramente, nós precisamos entender que igreja é uma palavra grega, uma palavra que já existia antes mesmo de Jesus nascer em Belém da Judéia. A palavra igreja tem origem no termo eclésia ou eclesia, que originalmente significava assembleia ou reunião de cidadãos convocados. O termo é formado por duas partes, o eka, que significa fora de, kalel, que significa chamar. Portanto, eclésia literalmente significa chamados para fora, referindo-se a um grupo de pessoas convocadas para um propósito específico, como uma assembleia ou reunião pública. Na cultura grega, a eclésia era usada para designar uma assembleia de cidadãos em cidades e estado gregas que se reuniam para discutir e deliberar sobre questões políticas e sociais. No Novo Testamento, a palavra eclésia foi adotada para se referir à comunidade de crentes em Jesus Cristo. Afinal, os cristãos também começaram a se reunir para adorar, orar e fortalecer-se mutuamente. Com o tempo, o termo passou a significar não apenas a assembleia de cristãos reunidos, mas também a totalidade dos seguidores de Cristo, com um sentido mais amplo, a Igreja Universal. Assim, em textos do Novo Testamento, a eclésia é o corpo de Cristo composto por todos os crentes chamados por Deus para fora do sistema mundano caído para fazer parte da sua família. Com o desenvolvimento do cristianismo, o termo passou a ser usado para se referir tanto à comunidade de fiéis quanto ao local físico de culto. Portanto, a palavra igreja carrega a ideia original de uma comunidade de pessoas reunidas
ou chamadas para fora do mundo para servir a Deus, sendo essa a principal conotação que o termo adquiriu no contexto cristão. Resumindo então o entendimento correto de igreja, esse entendimento se aplica aos cristãos, às pessoas que creem no Senhor Jesus. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, escreve o apóstolo Paulo. Com esse entendimento, volto à pergunta: o que significa abandonar a igreja? Abandonar o corpo de Cristo seria apostatar da fé? Seria deixar o corpo de Cristo? Não haveria uma maneira de abandonar a igreja sem abandonar a fé cristã? Uma pessoa pode abandonar uma denominação religiosa, pode abandonar uma comunidade, pode sair de uma congregação, pode se afastar de uma igreja local e ainda assim manter a sua fé? É possível. Nesse caso, ela não teria abandonado a igreja, mas alguma organização, algum grupo, alguma instituição. Dificilmente alguém que conheceu verdadeiramente a Jesus e a graça de Deus abandonaria esse caminho de fé. Por isso, nossas frustrações e decepções costumam ser com irmãos na fé, com líderes e pastores que acabam, por algum motivo, nos magoando e até ferindo. Sim, existem muitos grupos e denominações, muitas pessoas que se apresentam como pastores, mas que não passam de pilantras oportunistas. Mas, para quem conhece a Jesus de verdade, sabe que ele sempre alertou a respeito dos falsos mestres e dos falsos pastores. Em Marcos, Jesus disse claramente que aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus se apresenta como o único e verdadeiro bom pastor. E ali, Jesus também alerta contra os falsos pastores que agem como mercenários interessados apenas em explorar as ovelhas. Assim, se você está decepcionado, peça a Deus para lhe dar discernimento. Com o que você está decepcionado, afinal? Quais são os motivos que você acha que tem para se afastar? E de quem ou de que você está querendo se afastar? Você está decepcionado com alguns cristãos na fé? Está indignado com o pastor? Não quer mais frequentar os programas da sua igreja local no templo? O que realmente está acontecendo? Você está cansado de quê? Quer se afastar das pessoas ou quer se afastar de Deus? Está frustrado com alguns maus exemplos na igreja ou deseja mesmo abandonar a sua fé em Jesus? Você já parou para pensar sobre essas coisas? Se o seu problema não é com Deus, mas você foi machucado por líderes ruins, por denominações tóxicas, eu quero te dizer que você pode encontrar outro grupo de cristãos onde congregar. Não acredite nessa de que é tudo a mesma coisa, porque não é. O autor da carta aos Hebreus nos faz a seguinte exortação: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideramos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando veem que se aproxima o dia. Como já mencionamos, o apóstolo Paulo se refere a diversos grupos de cristãos que mantinham o hábito de se reunirem. Faziam isso em diferentes lugares, mas especialmente na casa de alguns irmãos. A prática de se encontrar, de se reunir, também é mencionada no livro de Atos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, pense bem, eu tenho certeza de que se você conheceu a maravilhosa graça de Deus, não vai querer se afastar do Senhor. O seu problema não é com Deus. Já com relação às pessoas, errar é humano, somos falhos, somos todos pecadores. No entanto, claro, errar com intenção, usar a boa-fé das pessoas para manipular e explorar, é demoníaco. Peça a Deus por discernimento e para que Ele te mostre um grupo de cristãos fiéis e comprometidos. Eu sei que essa é uma decisão difícil, mas eu quero encorajar você a não desistir da sua fé e a buscar um lugar onde você possa crescer espiritualmente. A fé cristã se vive na comunhão com os irmãos. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.